Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando você vai assistir esse vídeo, mas nós temos certeza que você será muito abençoado aprendendo um pouco mais a respeito da lição dessa semana. Kleber, essa semana a gente tem uma lição um pouquinho diferente. Nós estamos estudando o livro de Esdras. Quantos de vocês já leram esse livro? É um livro que não é muito falado, né? Mas é um livro que tem muitas coisas interessantes. Isso é legal. Se você tiver dúvida, comente aí com a gente. Escreva aí embaixo, olha, eu não entendi muito bem essa parte do Esdras, eu não sei exatamente quem era o Esdras. Mande a sua mensagem, mande seu recadinho para a gente aí, que a gente vai responder para você e a gente vai tentar te ajudar a entender um pouquinho mais a respeito desse personagem que é pouco conhecido na Bíblia. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de lidar com Esdras. É um personagem que estava no exílio e era um alto funcionário do governo persa. É bem legal essa história aqui. Olha só. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia. Quando chegou lá em Babilônia, o povo de Israel ficou cativo lá durante 70 anos. Ao fim desses 70 anos, já não era mais Babilônia, já era um império medo-persa. E o que acontece? Deus cumpre a sua promessa de dar mais uma chance para o povo de Israel. Deus falou assim, olha, eu vou permitir que vocês voltem para a terra de vocês. E então é emitido um decreto e eles começam a retornar para Jerusalém. Como é que estava Jerusalém quando eles chegaram? Olha, Jerusalém estava completamente destruída. E quem chegava lá ficava desanimado e triste de ver aquela destruição. O templo estava destruído, os muros estavam destruídos, estava cheio de entulho, cheio de pedra, cheio de lixo ali em volta. Da primeira vez, voltaram muitas pessoas. Voltaram mais ou menos cerca de 40 mil pessoas. Só que o povo ficou tão desanimado que falou assim, não vai dar. Vai ser muito difícil a gente conseguir reconstruir. Só que Deus, através de Zorobabel, começou a estimular o povo a reconstruir. E eles começaram, primeiramente, pelo templo. E foram reconstruindo, os anos foram se passando, eles tiveram algumas dificuldades nessa reconstrução, lembra que houve alguns decretos, alguns reis permitiam que eles construíssem, alguns reis proibiam que eles construíssem, mas devagarinho eles foram construindo. Ao mesmo tempo, lá no exílio, Deus levanta um homem, Deus levanta Esdras, e Esdras resolve que ele vai ser um homem diferente. Quando Esdras resolve que ele vai ser um homem diferente, Deus o apoia. Como é que é o nosso verso da lição lá? O que diz o nosso verso áureo da lição? Que é bem legal, está lá em Esdras 7, o verso 10. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Vejam que legal. Deus falou assim, Esdras, vai ser fiel. E o Esdras resolveu ouvir a voz de Deus. Prezado adolescente, ouça a voz de Deus. Deus está sempre dizendo para você, filho, seja fiel. Filho, faça a minha vontade. Filho, leia a Bíblia. Faça isso que Deus vai te ajudar. E Esdras resolveu fazer. E quando Esdras estava fazendo isso, veja que você leu, Esdras era um alto funcionário do governo. Por algum motivo, Deus permitiu que Esdras tivesse um cargo bom lá. Mesmo no exílio, mesmo sendo um escravo, diríamos assim, Esdras tinha um bom cargo político lá dentro. Até que o rei, como é que é o nome do rei? Artaxerxes? Artaxerxes. Isso, esse carinha aí. O rei vira para Esdras e fala assim, Esdras, eu vou te ajudar. Eu vou permitir que você volte a ajudar o seu povo lá. Não só eu vou permitir, como eu vou te dar um apoio financeiro. E o rei, então, resolve permitir que Esdras volte e dá, inclusive, para Esdras um monte de dinheiro. Naquela época, eles não usavam dinheiro, eles usavam ouro e usavam prata. Era tanto ouro e tanta prata que, na verdade, pelas contas lá, dava mais ou menos umas 20 toneladas de prata e umas 3 toneladas de ouro. Diversos utensílios e vasos do templo. O rei resolve devolver. Falou só que é o seguinte, Esdras, eu vou te dar, mas você dá um jeito de levar isso aí para Jerusalém. E como é que o Esdras fez? Então, Esdras ficou com medo de levar. Mas, por outro lado, ele estava com medo de pedir para Artaxerxes para
definir uma escolta para ele. Ficou com vergonha, né? Falou assim, Ficou com mas eu vergonha. falei que o meu Deus era poderoso, e agora como é que eu vou pedir escolta? Pois é, falou, ó, será que Deus não pode nos proteger, né? E ele resolveu ir sem proteção. E chegou lá bem, né? Dá mais ou menos mais de 1.000 quilômetros de distância. Não é uma coisa fácil, né? Andando com essas toneladas de riquezas, né? De ouro e prata. Boa, não boa. é fácil, não. Eles viajaram mais ou menos uns 3 meses. O tempo de viagem deles era muito pesado, era pouca gente. A Bíblia fala que eram mais ou menos 1.700 pessoas que estavam com ele, mas o dinheiro era muito grande. E teve um problema também. Quando eles foram sair, tinham poucos levitas, ou seja, poucas pessoas que entendiam da Bíblia que foram. Tanto que o Esdras teve que atrasar um pouquinho a viagem para poder juntar pessoas que entendiam a respeito das leis de Deus, que sabiam como era seguir a Deus, que pudessem acompanhá-los. Muitos não queriam ir. Sim, Estavam confortáveis lá, tinham as suas casas bonitas, iam largar tudo para voltar para um lugar que não tinha nada, né? Só tinha o templo construído. É muito fácil a gente construir uma casa, quer dizer, fácil não é, mas agora imagina você construir uma cidade inteira, né? Quantos anos isso levou? Várias pessoas morreram aí no caminho, decretos foram dados que interrompia essa reconstrução. Então foram 80 anos, desde Zorobabel até quando Esdras, né, retomou a construção da cidade. e olha que legal. Jesus disse que vai voltar. E falar para a gente, ó, vocês têm que falar para os outros a respeito do amor de Deus e que ele vai voltar. Só que, às vezes, a gente está tão confortável onde a gente está tão tranquilo com a vida que a gente leva. Eu estou estudando, eu estou me preparando talvez para ir para a faculdade, eu já tenho a minha namoradinha e acho que eu vou casar com ela, ou às vezes eu vou estou procurando alguma pessoa. Será que isso vai voltar mesmo? Não é fácil Tá às vezes, bom a gente aqui, se acomodar. né? Não está bom aqui? Deitado no sofá, assistindo ali. Estou assistindo meu programinha de TV, minha Netflix aqui. Será que não é mais fácil a gente se acomodar do que a gente falar de Jesus para as outras pessoas? Só que Esdras não se acomodou. Esdras entendeu que Deus tinha um chamado para ele. E quando ele entendeu que Deus tinha esse chamado para ele, ele junta o povo de Israel e eles então se unem e voltam para Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, o que Esdras resolve fazer lá em Jerusalém? Esdras junta e fala assim, quero todo o povo aqui. E Esdras faz um apelo para o povo. E ele diz assim, escutai aqui, escutem todos, Deus tem uma missão para vocês. Vocês precisam ser fiéis. Vocês precisam abandonar os pecados de vocês. Vocês precisam se voltar para Deus. Sejam fiéis a Deus, porque Deus vai ser fiel com vocês e vai cumprir a promessa de vocês. Esdras fez o que Deus mandou. Será que se a gente fizer o que Deus mandar hoje, Deus vai ser fiel com a gente? Certamente que sim. Deus nunca falha. Deus tem escolhido a cada um de nós. E Deus também escolheu a você, adolescente, para que você participe do plano de Deus. Ele vai voltar muito em breve, mas Ele quer que você esteja fiel e no posto do dever no momento em que Ele voltar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos faça como Esdras, servos fiéis, honestos e diligentes no trabalho de Deus. Kleber, olhe para a gente, por favor. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela história de Esdras, um líder que o Senhor levantou para reconstruir o povo de Israel, para reconstruir o templo, para novamente a identidade de Israel ser restaurada. O Senhor pode restaurar a nossa vida, o Senhor pode transformar nossos corações. E o Senhor é de confiança, nós podemos entregar nossa vida nas Tuas mãos. Que este seja o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você esteve conosco, obrigado porque você aprendeu um pouquinho mais de Esdras, e não se esqueça, se você for fiel, Deus também vai ser fiel com você.